Para você poder fazer o trabalho que eu faço, você precisa de 3 coisas principalmente, que é o papel, a tinta e o pincel. Nesse caso aqui é um papel da Orts, ou abrasileirado Arches. Esse aqui é um dos melhores papéis do mundo, digamos que está entre os 3 melhores papéis do mundo, e claro, por ser um dos melhores papéis, ele tem o seu valor, né? É um dos valores mais caros também. E que nesse caso, o papel da Orts eu compro ele avulso. Uma folha de 56 por 76, aí eu recorto no tamanho que eu quero, na dimensão que eu preciso. Nesse caso aqui, eu divido ele em 4 partes. Porém, um papel bem semelhante a ele, o mais semelhante que eu encontrei é esse daqui, o papel da Saunders. É o mais parecido com o papel da Orts. E o melhor de tudo, é o valor dele. No caso aqui ele já vem com 20 folhas, o que é uma coisa bem diferente dos blocos de aquarela. Então já é uma vantagem bem grande. Ele tem a mesma qualidade basicamente do papel da Orts, vem com 20 folhas, é 100% algodão, grão fino e também é livre de ácido. O que acontece nessa questão de grão fino? Existem 3 tipos de papéis aqui. Existe o satinado, que é esse daqui, grão satinado. O que significa isso? O grão satinado ele é prensado a quente, significa que ele é liso, tá? É uma folha super lisa, é basicamente um sulfite, uma folha bem lisa. Só que o que acontece é o seguinte, o papel satinado ele é um dos papéis mais difíceis que se tem para se trabalhar, no caso aqui com guache, aquarela. O papel satinado ele é muito difícil de trabalhar, porque a tinta seca muito rápido e quem não tem uma habilidade muito boa acaba gerando emendas. Então existe o papel satinado, que ele é prensado a quente. Nesse caso aqui eu uso essa marca. Também é ótimo custo-benefício. Existe também o satinado da Orts, mas é um preço muito mais elevado do que esse daqui. Também é 100% algodão e livre de ácido. Mas como eu disse, o satinado é o papel mais difícil que tem para se trabalhar. Tá? Para quem é iniciante, é muito complicado. Voltando aqui aos Saunders, 100% algodão, livre de ácido e grão fino. Então existe o satinado, existe o grão fino e existe o grão grosso, que é uma folha bem mais áspera. Seria basicamente essa textura aqui, ó. Uma textura bem mais áspera. É mais usado na questão de paisagismo, que não é o nosso caso. No meu caso aqui, ou é o satinado, ou é o grão fino. Vou colocar aqui próximo. Olha só. Mais amarelado e o mais clarinho. Mas esse aqui é um papel de excelente qualidade. Vale muito a pena. O Daniel não tem dinheiro para fazer aquisição do papel da Orts, não tem problema. Deixa o da Orts para o futuro e usa então da Saunders. Bom, voltando aqui um pouquinho. Então o satinado, como eu disse, é o papel mais difícil que tem para se trabalhar, mas não é impossível, né? Existem aqui alguns trabalhos, por exemplo, que eu fiz recentemente. Tem outros também, mas os outros foram feitos no papel da Orts, que é bem melhor do que esse aqui. Mas estou dando um exemplo desse daqui que é mais baratinho. Tá? Como eu disse, o papel da Orts é o melhor, mas é um valor bem maior, né? Bem mais caro também. Então isso aqui compensa, mas isso aqui é algo que eu diria também, deixa para o futuro. Deixa para quando tiver uma habilidade maior. De início, foca no papel da Saunders, grão fino. Olha só, também no satinado. E a folha é basicamente a mais lisa que existe. Mais um do Homem-Aranha. Então esses foram os recentes que eu fiz no papel satinado desta marca aqui. Deixa o satinado para o futuro. Foca então no papel da Saunders. Tá melhor custo-benefício. E outro detalhe,
olha só isso aqui. As medidas 30 por 40 centímetros, né? Tá estudando? Não precisa ser assim. Pega medidas menores. Nesse caso aqui, 310 por 230 milímetros, ou seja, 31 centímetros por 23 centímetros. E quando você está estudando, você não vai fazer um desenho numa folha inteira. Divide a folha em 4 partes. Faz um desenho aqui, outro desenho aqui, repete os mesmos desenhos. Repetição, mãe do aprendizado. É assim que se estuda. Bom, mas além do papel, como eu disse, são 3 itens principais. Além do papel, nós temos o pincel e nós temos a tinta. Nesse caso aqui, o pincel, que eu vou sugerir que você tenha, é um pincelzinho aqui, ó. Pincelzinho da Winsor & Newton. Esse aqui é o pincel de meia. Pegar umas áreas maiores, fazer um tipo de acabamento diferente. Esse aqui, no caso, é um pincel angular. Ele está escrito aqui na ponta. Angular, ou pincel chanfrado, né? Nesse caso, é um pincel de meia polegada. Então, tem um pincel de meia, que dá um tipo de acabamento. Aqui, nesse caso, eu tenho o pincel número 6. Esse aqui é um pincel redondo, né? Ou conhecido como pincel roliço. Então, olha só, eu tenho o pincel chanfrado angular. Por que angular? Porque tem um ângulo aqui na ponta, né? Então, um chanfro, ele não é reto. Ele tem um corte aqui. Por isso é conhecido como pincel angular, assim como esse daqui também. Ele tem um corte aqui na ponta. Esse é o de meia polegada. Esse aqui é o pincel redondo, número 6. Esse aqui também é o pincel de 3/4, como eu disse, chanfrado, né? Angular. Ele vem escrito aqui na ponta. Então essa é a marca, o Winsor & Newton. Essa é a linha Cotman. A linha Cotman, ela não é uma linha profissional, é uma linha, digamos, intermediária. Mas assim, entre pegar uma linha intermediária e uma linha mais baratinha, é aconselhável pegar uma intermediária, mas depois eu vou falar, ó, vou dar um detalhe interessante. Esse aqui, no caso, também é o pincel da Winsor & Newton, só que isso aqui é um pincel de uso profissional, que é série 7. Essa é a linha, lembra? Marca, 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 marca. A linha, nesse caso, é a Cotman. Marca Winsor & Newton, a linha é a Cotman. Marca Winsor & Newton, linha Cotman. Nesse caso, a marca é o Winsor & Newton, o pincel é o número 4, redondo, só que a série já indica ser profissional. Série 7, inclusive, é um dos pincéis que o Alex Ross usa. Alex Ross usa essa marca aqui e essa série. Então esse é o pincel que o Alex Ross usa, mas você não tem necessidade de fazer a compra do pincel desse, já que de uso profissional é sempre mais caro. E as cerdas dele também tem uma diferença. Nesse caso, uma cerda natural, né? São pelinhos de animais. Nesse caso aqui são cerdas sintéticas. Cerda sintética é produzida pelo homem. Nesse caso, pelinho de animal. O que muda, Daniel? O que muda aqui é que esse pincel, todo pincel que tem pelinho de animal, ou seja, que são cerdas naturais, eles conseguem acumular mais tinta. Simplesmente isso. Ou seja, você vai pegar uma área para pintar. Nesse pincel aqui você vai ter que pegar umas 2 ou 3 vezes, carregar tinta, né? Umas 2 ou 3 vezes. Nesse caso aqui, de cerda natural, de pelinho de animal, você consegue acumular mais tinta, então você consegue preencher uma área maior. Só isso. Só para resumir a questão do pincel, o pincel ele não é o mais importante. O mais importante é a folha. Segundo lugar, eu acho que o mais importante seria a tinta. E depois, em terceiro lugar, vem o pincel. Tá? Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho esse pincelzinho aqui, ó, que é um kit que eu comprei da Sinuart. Ou seja, vem, se eu não me engano, 10 ou 12 pincéizinhos desse daqui. E eu acho que são 12. 12 pincéizinhos que custam o preço de um pincel desse daqui. E para ser sincero, esse pincel da Sinuart é melhor do que esse aqui da Winsor & Newton. Tá? Pode ser que alguém não aceite o que eu digo. O importante é você entender o seguinte, é quem tem resultado. Quem tem resultado, dá uma olhada no resultado que a pessoa tem para poder questionar. Esse é o mais importante. Da mesma coisa da questão das cerdas naturais. Pode ser que você ouça ouvir em outros lugares, em outros canais, que os pincéis de cerdas naturais são muito superiores aos pincéis de cerdas sintéticas. Negativo. O importante é você ver resultado. Dá uma olhada no resultado que a pessoa tem. Tá? Esse é o mais importante. Com o resultado que eu tenho, eu posso falar que não muda basicamente nada. Tá? A diferença aqui é que acumula mais tinta, só isso. E que inclusive eu uso muito mais os pincéis de cerda sintética. E como eu disse, mais uma vez,
E o pincelzinho aqui de um kit da Cineart, que custa, se não me engano, R$100, que é o preço de um pincel desse daqui. 12 pincéisinhos. Esse daqui, por exemplo, é bem melhor do que esse pincel aqui. Mas deixa eu te explicar como. Por que ele é bem melhor? Bem melhor no tipo de trabalho que eu realizo. Tá? Então ele vem um kit de pincelzinho. Ali tem outros pincéis ali da Cineart. Olha só. São cerdas bem mais molinhas do que os pincéis aqui da Winsor & Newton. Bom, agora vamos entrar em detalhe aqui na questão da tinta. A tinta também é da Winsor & Newton. Essa é uma das melhores marcas, olha só. Eu tenho aqui a máscara líquida. Outro momento eu falo sobre ela. Então eu tenho a máscara líquida da Winsor & Newton. Eu uso o pincel da Winsor & Newton. Eu uso a tinta da Winsor & Newton. O Alex Ross usa a tinta da Winsor & Newton. Ele usa esse pincelzinho aqui, ó, o número 4. Na verdade, o que ele mais usa é o número 5, que infelizmente não vende aqui no Brasil. Bom, eu pelo menos nunca encontrei. Né, da Winsor & Newton, série 7. Bom, aqui no Brasil nós não temos muitas opções, para ser sincero. Nós temos aqui esse kitzinho aqui, que vem com 10 unidades. E você vai encontrar também kitzinho aí que, se não me engano, vem com 6 unidades. Em relação a tintas avulsas, na realidade eu pego da marca Talens. Tá, nesse caso aqui eu estou com branco ou estou com preto, mas eu também tenho outras cores. É o que mais usa nesse estilo que eu faço, que é o mesmo estilo que o Alex Ross faz. Então eu tenho aqui o Godet. Nesse caso, por exemplo, nesse momento eu estou realizando um trabalho. É uma brincadeira que eu fiz lá no Instagram, que eu disse que eu ia criar um tema meio que de fantasia e eu ia usar o retrato de um seguidor ou de um aluno. Nesse caso é um aluno, é o João Pedro. O João Pedro, se eu não me engano, ele já é faixa preta também. Bom, então eu já falei para você do papel, do pincel e da tinta, que é o básico, né? É o necessário. Sem eles, você não consegue fazer nada, absolutamente nada. Bom, fora isso, eu sugiro que você tenha também um varão de apoio. Você já deve ter me visto realizando alguns trabalhos. Uso o varão de apoio justamente para não apoiar a minha mão aqui em cima do desenho. De repente eu já fiz essa área, estou preenchendo aqui e vai ficar manchando tudo. Então uso o varão de apoio justamente para isso. Outro detalhe é uma placa, né? Olha só, eu tenho uma placa em cima da minha própria mesa de trabalho. A minha mesa de desenho ela já é inclinada. Mas eu uso essa placa. Essa é uma placa de corte de carne. Você encontra aí no Mercado Livre. Ela tem 1 centímetro de largura por 50 centímetros por 50 centímetros. É um quadrado de 50 por 50 de 1 centímetro de largura. É uma placa, como eu disse, de corte de carne. E ela me permite colocar folhas maiores. Como eu falei no início, eu compro a folha da Orts avulsa. Essa dimensão, se não me engano, é de 56 por 76. Aí eu consigo dimensionar, cortar aqui de modo que eu consiga colocar, na minha placa aqui. E consigo fazer trabalhos maiores. E por que eu preciso disso, Daniel? Porque depois vem a questão do verniz. Olha lá o verniz ali. Ali eu tenho verniz fosco. Então eu preciso invernizar o trabalho. Aí o que eu faço? Aí eu faço o seguinte, eu protejo essa área, toda essa borda, com papel, os papéis que eu uso para rascunho, que eu fico estudando, eu uso para proteger essa área, e aí é onde eu invernizo. Eu invernizo onde? Numa área arejada, então eu levo ela para fora para poder invernizar. Bom, sendo assim, eu preciso fixar e eu preciso de uma fita. Nesse caso eu estou usando uma fita azul aqui, ó. Mas não é essa fita que eu sugiro que você tenha. Eu sugiro que você tenha uma fita marronzinha da marca Adere. Eu tenho aqui no caso a marca Adere, só que é uma fitinha mais estreitinha. No caso, eu sugiro que você tenha a fita larga. A fita larga, se não me engano, ela tem 40 ou 45 de largura, 45 milímetros. E ela é marronzinha. Essa aqui é uma clarinha, mas ela também é interessante. Mas a marronzinha é melhor ainda. Essa é a marca Adere.
Bom, mas nesse caso eu estou usando aqui uma 3M, porque quando eu compro, eu já testei de tudo no mercado. E na época que eu testava de tudo, eu tinha que comprar às vezes com limite mínimo. E nesse caso, se eu não me engano, era 15 unidades. Então, ainda tem algumas fitas aqui para eliminá-la. A questão da fita, ela tem a sua importância, porque na hora de destacar, você tem que tomar cuidado, porque isso vai rasgar o seu papel. Então a marca Adere é a única marca que eu sei que não rasga. Bom, além disso nós temos aqui um potinho de água suja e um potinho de água limpa. Como é que eu trabalho com isso? Eu vou usar aqui, de repente numa troca de tinta, vou lá, limpo aqui e tal, faço o que eu tenho que fazer. Esse é o potinho de água suja, limpo, e depois eu venho aqui no potinho de água limpa e termino de limpar. Não é uma coisa obrigatória, tá? Isso aqui é mais uma questão pessoal. Eu adotei 2, tá? Muita gente usa só 1. Eu prefiro 2 porque às vezes eu preciso fazer uma mistura ou diluir a tinta. Eu uso então água limpa. Muitas vezes nós precisamos também de um borrifador. Nesse caso eu tenho meu borrifadorzinho aqui. Papel toalha também é super importante. Papel toalha ele não serve para limpar o pincel. Limpar o pincel é realmente nos paninhos mesmo. Usa um paninho. Bom, para que serve o papel toalha? De repente para tirar algum respingo. Vamos supor que eu estou fazendo aqui esse trabalho e respingou uma tinta aqui no João Pedro e não era para respingar. Aí eu vou lá com o pincelzinho, umedeço, pego o papel toalha e simplesmente aperto por cima para poder retirar o respingo que não era para ocorrer ali naquela área. E claro, né? Precisamos de um godê. Nesse caso, esse é o godê que eu uso e que eu sugiro que você tenha. Uns compartimentos aqui para guardar a tinta. Compartimento para guardar a tinta, compartimento menorzinho para mistura e um compartimento bem maior também para outro tipo de mistura. Então, basicamente isso que você precisa. E por último, vem o verniz. A loja em que eu compro meus materiais é a loja Arte Camargo. Eu vou deixar o site aqui abaixo na descrição do vídeo, também junto com o cupom de desconto, tá? O cupom de desconto é simples, Daniel Zupa 05.